E aí pessoal, vou começar agora a análise dos trabalhos dos inscritos lá do canal do Instagram. Se você não está inscrito ainda no canal, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você se inscrever. Também vou deixar aqui embaixo o link dos Instagrams, do meu Instagram pessoal e do Instagram onde eu posto conteúdos sobre tatuagem e sobre aspectos técnicos da tatuagem. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Bueno. Primeira imagem é uma imagem aqui de uma bússola, né? Eu vou chegar mais perto aqui para falar um pouquinho sobre ela. Essa parte aqui da perna do cliente, ela parece um prolongamento da tatuagem. Então, quando a gente olha ela numa imagem menor, numa imagem de celular, a gente vai achar que isso aqui é uma cicatrização hipertrófica. Então, aqui eu cuidaria para isso não acontecer, para não tirar a qualidade da tatuagem, né? Outra coisa que me incomoda aqui é o acabamento. A linha acaba, não tem aqui tem uma linha e ela não tem a continuidade aqui tem outra linha e de repente ela acaba. Então acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais essa questão das linhas. A bússola é um desenho geométrico, então um desenho geométrico requer muita paciência quando a gente vai fazer, para ficar todos os tracinhos bonitinhos, todos os tracinhos iguais. Então aqui eu percebo um pouco de pressa para fazer, talvez, e tem algumas coisinhas aqui. Essa área do mapa, ela está pintada, aqui está pintado, aqui tem uma sombra no mapa, e aqui é uma área que me parece ser similar e ela não está pintada. Então agora eu vou mostrar para vocês quais os ajustes que eu acho que dá para fazer nessa tatuagem para ela ficar mais legal. Aqui, ó. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Eu coloquei um pouco de sombra ao redor, porque quando a gente trabalha a sombra ao redor, a gente vai ter uma qualidade de contraste na figura principal. Então, se a gente colocar um pouco de branco para trabalhar essa ideia do metal na bússola, isso vai ser mais efetivo com essa sombra. Aqui eu não coloquei as linhas, mas dá para colocar as linhas se desfazendo nessa sombra. Isso vai fazer com que a tatuagem pareça estar mais bem colocada no corpo. Ali da questão da tridimensionalidade, eu apontaria ainda essa questão da sombra projetada. Quando a gente quer dar uma ideia de 3D, de que a imagem esteja em cima da pele, a gente tem que fazer toda a sombra projetada da mesma forma. Aqui tinha um espaço em branco que talvez fosse a contraluz, só que estava muito forte, então dá para diminuir essa contraluz e colocar a mesma sombra projetada para cá e a mesma sombra projetada para cá. Eu ajustei aqui o contraste das áreas do mapa e eu acho que dessa forma a gente já conseguiria um resultado bem melhor. Trabalhar com bastante paciência para ter esse resultado. A sombra aqui não estava dando a entender que fosse um vidro, então trabalhar um pouco uma sombra mais suave, deixar essa área aqui, que dá para colocar um branco, e deixar mais suave. Aqui eu também trabalhei a luz projetada do ponteiro aqui da bússola nela mesma, né? Então, quando a gente está pensando na luz projetada, a gente tem que trabalhar tudo de acordo. Vamos lá para a segunda imagem. Uma imagem super bem executada também. Tá legal, o traço tá legal, a escrita tá legal, né? Algumas coisas que me incomodam é que esses elementos aqui, eles não estão bem claros.
são elementos que saem do livro junto com a fumaça do café, enfim. Eu vou colocar aqui as minhas sugestões para melhora do trabalho. Começando com um pouquinho de cuidado às linhas. Às vezes a gente pega e também tem que ter paciência para trabalhar todas as linhas. E aqui, como tem vários pontos de fuga, a gente às vezes se perde nesses pontos de fuga. Mas cada livro vai ter um ponto de fuga específico, então a gente tem que respeitar cada ponto de fuga do livro. Lembrando, a gente tem que pensar na estrutura geométrica do livro. Aqui eu coloquei uma pontinha a mais, porque a capa estava para dentro do livro. Então, são detalhes mínimos, mas que fazem a diferença. Aqui na parte da fumaça, eu trabalhei de maneira mais suave. Dá para colocar os outros elementos que estavam ali, mas quando a gente vai trabalhar esse ponto de luz, é interessante que a gente trabalhe ele como se fosse uma luz. É bem difícil e bem técnico de fazer isso, requer que a gente faça essa sombra de fundo, deixando essa estrelinha vazada para depois a gente adicionar o branco. Então eu acho que dessa forma a gente consegue uma sutileza maior no trabalho. E faltou o acento ali na história. Pessoal, essa tatuagem aqui foi uma tatuagem muito bem executada, né? Dá para ver que existe aí uma qualidade técnica muito grande, mas tem uma coisa que me incomoda, que é a carinha do gato. Vocês podem ver que eu aumentei aqui um pouquinho a carinha do gato, deu uma deformada ali na perna, mas justamente para ter uma proporção de acordo com a pata do gato, de acordo com o desenho. Aqui é um New Traditional, tanto que tem traços grossos que estão muito bem executados, os traços fininhos que estão bem executados também ali da tatuagem, do detalhamento. Eu faria toda a carinha do gato com detalhes mais fininhos. Pode ver que aqui no detalhamento original ele tem um pouco dos traços grossos, eu trabalharia os traços finos. No cabelo também estão todos tons médios, escuros e médio um pouquinho mais claro. Eu trabalharia um preto bem intenso e deixaria mais vazado para ter essa ideia de profundidade não, essa ideia de volume no cabelo. Mas o trabalho com certeza está muito bem executado, são só pequenos detalhes que vão fazer esse trabalho ficar melhor ainda. Essa imagem aqui também está muito bem executada, dá para ver que existe um conhecimento técnico muito grande, né? Esse trabalho aqui são as duas laterais de uma perna, né? Pelo que o tatuador me falou. E tem um problema de composição. A gueixa aqui está maravilhosamente linda, tá? O traço bem delicado, tá tudo muito jóia. As flores aqui estão com um acabamento lindo. Só que aqui o traço é o que está conduzindo o desenho. Então, essa forma da gueixa é uma forma mais gráfica. E daí, no outro lado da perna, ele está um desenho bem mais realista. Vocês podem perceber que não tem tanto a evidência do traço. Tanto que ele constrói o contraste a partir da luz e da sombra. E também está perfeito. Essa parte está perfeita dentro do que ela se propõe e essa parte está perfeita dentro do que ela se propõe. Mas quando a gente coloca isso numa mesma composição, eu acho que para ter uma unidade seria interessante a gente definir se vai usar ou traço ou se vai fazer uma construção toda em cima do realismo. Mas vamos lá. Na gueixa eu realmente não tenho nada a que falar, o trabalho está bem executado, mas aqui no templo,
no templo tem algumas coisinhas que a gente pode dar uma... Opa! Volta aqui, volta aqui, volta aqui. No templo, se a gente olhar mais de pertinho, essa parte do preto, ela foi feita com uma agulha Magnum. E pela marcação aqui da lateral foi feita com uma Magnum de tamanho reduzido. Eu não sei quantas agulhas foram, mas a gente percebe que tem a diferença aqui do traço para a pintura preta. Então é interessante, se você quiser deixar bem declarado que isso é uma sombra, usar uma pintura mais sólida. Ou então, aqui eu fiz um preto sobre preto. Nessa pintura de Magnum não vai ficar completamente preto. Então dá para trabalhar com uma bucha ou com uma agulha de traço para a gente chegar num preto mais profundo, que seria um preto sobre preto. E daí isso daria uma qualidade de contraste melhor ainda. Já tem uma qualidade muito boa, já existe um apuramento técnico muito grande nesse trabalho, mas se você trabalhar com esse preto no preto, vai chegar a um outro nível de tatuagem. Aqui eu marquei um pouquinho mais a sombra, já que você não está trabalhando com linha, é legal trabalhar a sombra assim para ter o contraste necessário da imagem, né? Aqui na parte de baixo está uma flor linda, ela vai ficar bem clarinha quando ela estiver cicatrizada. E aqui talvez eu colocasse um pouquinho mais de contraste. Não precisa acentuar muito o contraste, porque ela vai ser uma flor clara, e eu acho que só um pouquinho mais de contraste, talvez nos contornos dela, já daria um efeito muito bom. Aqui na luz dela você colocou um pouquinho de branco, mas eu trabalharia um pouco a suavização desse branco para ela ter essa intenção mais realista. E por fim, eu colocaria uma transição de sombra mais suave, para que essa flor ficasse bastante em evidência e que tivesse essa transição mais suave do templo. Então acho que isso deixaria essa tatuagem ainda mais incrível. E finalizando aqui, nós temos uma tatuagem que ela foi feita com linhas e com preenchimento. Esse preenchimento, eu acho que ele está muito marcado. A composição aqui não nos dá clareza de perceber. Analisando, dá para ver que é uma rosa, mas se a gente distanciar um pouco, já vai ficar difícil da gente identificar o desenho. Então, o que eu sugiro para essa tatuagem? Escolher as áreas que vão ficar escuras, as áreas que vão ficar médias e claras. A parte as folhas a gente pode deixá-las todas mais escuras, fazendo com que a rosa a gente tenha mais espaço para trabalhar o contraste. Eu coloquei meios tons, porque aqui o tom já está muito marcado, então trabalhando os meios tons e trabalhando um pouco de branco, a gente já conseguiria ter um resultado bem mais bacana. Mas trabalhar mais a questão projetual, trabalhar mais a questão do projeto, para que a tatuagem tenha uma leitura mais fácil. Isso vai fazer com que de longe dê para ver o desenho, e você vai ganhar aí na composição e em toda a tatuagem. Ela vai ficar bem mais legal se você der espaço entre as flores e não deixar tudo no mesmo tom. Então vamos trabalhar. Se você quiser trabalhar em alto contraste, não tem problema. Mas então, quando você for trabalhar na campainha tocou, então vamos finalizar aqui. Pessoal, trabalhar sempre a questão de projeto, tanto no alto contraste, no black work, quanto no preto sombra, vai ajudar muito na questão da leitura da tatuagem. Então foi isso, pessoal. Se você ainda não está inscrito no canal do Telegram, se inscreve lá, vou deixar o link. E
Semana que vem tem mais uma leitura de tatuagens. Valeu, pessoal!